Olá a todos. Vamos falar da reanimação neonatal, novos protocolos, fazer um resumo sobre isso. Então, pergunto, qual é a emergência mais comum na sala de parto? É comum um residente me perguntar, Vinícius, já vi muitas vezes isso, eu estou terminando a residência, já quero fazer uma sala de parto, será que eu estou preparado? Qual é a minha resposta? Você está mandando bem na via aérea, você está conseguindo ventilar o paciente com máscara, bolsa e depois, se necessário, entubar. Porque a emergência mais comum na sala de parto, que a gente tem que saber resolver como pediatra, é manter uma boa ventilação, já que a emergência mais comum é falha em iniciar e manter a respiração. Então, a ventilação é o passo mais importante para uma reanimação bem-sucedida. 1 a cada 10 recém-nascidos a termo precisa de ventilação com pressão positiva, a famosa VPP, para respirar. Desses que eu ventilei com pressão positiva com máscara e bolsa, 9 vão se recuperar. Só 1 vai precisar de algo mais. Então, 1 em 100, então desses 10 que eu ventilei, se eu pegar 10 e ventilar, então eu ventilei 100 pessoas, 100 pacientes, 100 neonatos, um deles apenas vai precisar, além da ventilação com máscara, ser entubado e às vezes chegar à massagem cardíaca. E apenas 1 em 1000 eu vou precisar ventilar, entubar, massagear, fazer medicação. Então, se você está começando a sua carreira como pediatra, fez uma sala de parto, ventilou com máscara, entubou, massageou e fez medicação, experiência de 1000 salas de parto, muita coisa. Os neonatos que não requerem manobras de reanimação são identificados através de 3 perguntas. Vamos lá. Então, para pensar se precisa ou não de ressuscitação, o manual recomenda o seguinte, faça 3 perguntas. Se eu tenho sim para tudo, não preciso de reanimação. Quais são as 3 perguntas? Respira bem, tem bom tônus e é a termo. Então, a primeira pergunta é a termo? Sim. Tem boa respiração? Nasceu chorando para a alegria do pediatra? Sim. Tem bom tônus? Sim. Liberado para a mãe. Sim para tudo, boa vitalidade, não necessita de manobras de reanimação. Coloco com a mãe, troco aquela manta que eu peguei ele por uma manta seca, mantenho temperatura, mãe com o filho, pele a pele, é isso. Uma das respostas foi não. Não é a termo, não está respirando bem ou não tem bom tônus. Vou precisar da reanimação neonatal, o ABC da ressuscitação neonatal. Então, o A são as medidas iniciais de estabilização. O B, o breathing, ventilação. O C, as compressões torácicas, a massagem cardíaca externa. E o D, os fármacos, as drogas, a adrenalina é a droga padrão e, às vezes, expansores, volume. Então, esse é o ABCD da reanimação, que vai depender da avaliação simultânea de 2 parâmetros, que foram aproveitados lá do APGAR. Frequência cardíaca, que deve se manter no mínimo em 100, maior que 100, e capacidade de manter uma respiração regular. Não é frequência respiratória, é a capacidade de respirar de forma regular. E a frequência cardíaca no mínimo de 100. Esses 2 parâmetros bons, nada a fazer. Então, o recém-nascido tem que ser capaz de respirar regularmente e manter uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Frequência cardíaca é avaliada por meio de ausculta do precórdio ou palpação do cordão umbilical, ou ainda até eletrocardiograma. Hoje em dia já se defende o uso do eletrocardiograma como mais acurado para ver a frequência cardíaca na sala de parto. Então, pacientes sem vitalidade adequada vão para a mesa de reanimação e vamos fazer os seguintes passos. O A, as medidas iniciais de estabilização devem seguir a seguinte ordem. Estou lá com um paninho, peguei a criança, já estou aquecendo, coloquei no berço, unidade de calor radiante, então a primeira medida é aquecer. Depois eu posiciono de maneira que ele não fique muito estendido, nem pouco, nem flexionado, para liberar a via aérea. Depois eu aspiro as vias aéreas superiores, caso necessário, começando sempre pela boca.
e depois narina, para não dar aquele estímulo errado e a criança começando pela narina e a criança puxar aquele líquido amniótico. Então, começo pela boca, depois narina. E depois seco, faço o estímulo tátil. Tudo isso dura quanto tempo? 30 segundos. Então, prover calor, posicionar, aspirar, vias aéreas, secar. Isso dura quanto tempo? No máximo 30 segundos. Então, as medidas iniciais de estabilização, repetindo, aquecer sob fontes de calor, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas se necessário, superiores e secar. Reposiciono, simultaneamente estou avaliando respiração e frequência cardíaca, que são os dois parâmetros principais que indicam se há necessidade de algo mais. Então, no aquecimento, importante, o pediatra é aquele cara chato, né? Gente, será que dava para desligar o ar-condicionado agora que o neném vai nascer? Manter uma sala de parto com uma temperatura ambiente em torno da sala de cirurgia, a sala onde a criança vai nascer de parto vaginal, uma temperatura em torno de quanto? De 23 a 26 graus, segundo o último manual. Para a criança não nascer num ambiente muito gelado, a hipotermia não é boa para a criança. Para manter a temperatura corporal, se o recém-nascido for de muito baixo peso, menor do que 1.500 gramas estimados, coloca no saco. Saco plástico e touca para diminuir a perda de calor. Ele perde muito calor pela cabeça, então a touca, e pelo corpo. Então, saco plástico e touca, e depois você começa as manobras. Muito bem. Posiciona-se a cabeça, sem muita extensão, sem flexão, correto, é uma discreta extensão. E aspira a boca, depois as narinas, aspira as vias aéreas superiores, se necessário, ou seja, nitidamente a criança está obstruída por secreção. Ou estou vendo que a criança está bradicárdica, respirando de forma inadequada, vai precisar da ventilação com pressão positiva. Então, libera a via aérea, aspira a via aérea. Passos iniciais dados, respiração ineficaz ou frequência cardíaca menor que 100, está indicada a ventilação com pressão positiva, VPP. Detalhe, o ideal é que esse procedimento da VPP comece, no máximo, dentro do primeiro minuto finalizado, o chamado Golden Minutes, minuto de ouro. Eu não posso deixar passar mais do que isso para começar a ventilar com pressão positiva. Então, a ventilação com pressão positiva, o EC-clamp, né? O C, indicador e polegar, fazendo a pressão sobre a máscara, pegando narina, boca e não ultrapassando o queixo para não vazar e não chegando nos olhos para não traumatizar. E o E são esses 3 dedos aqui, ó, fazendo uma leve extensão do pescoço, da cabeça, e aí eu ventilo. Detalhe, com ou sem oxigênio inicialmente? Ficou decidido, porque trabalhos mostraram vantagem nessa forma de fazer, que crianças com idade gestacional mínima de 34 semanas começam a ventilação com ar ambiente, sem oxigênio suplementar. O oxigênio do ar ambiente a 21%. Bem, mas a gente viu que os parâmetros principais são frequência cardíaca e respiração. Não uso cor. A criança está completamente cianótica, mas isso eu não estou ligando. Não importa. E não estou começando a ventilar usando oxigênio na criança asfíxica. Será que não seria muito arriscado isso? Vamos ter uma medida objetiva do oxigênio, acompanhar a saturação de oxigênio pelo oxímetro de pulso, que deve ser colocado no membro superior direito da criança, acima de 34 semanas, no pulso da radial. Se tiver menos do que 34 semanas, como mais prematuro tem um pulso palmar mais intenso, pode ser também na palma da mão ou no pulso da radial, sempre membro superior direito, área pré-ductal, antes do canal arterial, que tem melhor oxigenação. E pasmem, a saturação esperada, o alvo, é só 70%. Então sempre vai ter um pouco de cianose mesmo. 70% de saturação de oxigênio é suficiente nos primeiros 5 minutos. Então, nosso alvo é baixo, 70% a 80%, nos primeiros 5 minutos de vida da saturação de oxigênio da hemoglobina. Quando a criança tem menos do que 34 semanas de idade gestacional,
Uma concentração inicial de 21 a 30. Como é que eu faço isso? Usando um blender, um misturador, é o indicado. Então, abaixo de 34 semanas ainda não há segurança para recomendar o início da ventilação com ar ambiente. Começa com um mínimo de oxigênio. E sempre guiando o oxigênio suplementar pela oximetria de pulso. A técnica da ventilação com balão e máscara é o aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Muita gente faz essa ventilação usando um respirador portátil, o Baby Puff. E aí é oclui, solta, solta. Oclui, solta, solta para ventilar. Que com a bolsa aperta, solta, solta, mantendo uma frequência em torno de 40 a 60 incursões por minuto. Vai melhorar? 90% vão responder bem à ventilação com máscara, com pressão positiva, bolsa e máscara. Qual é o sinal que a ventilação está sendo útil na reanimação? O que melhora primeiro? O que melhora primeiro é a frequência cardíaca. Eu digo que é o sinal da gangorra, né? O pediatra está taquicárdico quando a criança está bradicárdica. A criança melhora a frequência, a gente relaxa, ufa, fica com a frequência normal. É o sinal da gangorra. Então, o sinal que a ventilação está sendo útil, melhora a frequência cardíaca. Então, numa ordem, melhora a frequência cardíaca, melhora o tônus e depois a respiração espontânea é assumida. E aí está tudo resolvido. Beleza. Mas estou com a ventilação com pressão positiva, já no mínimo a 30 segundos, e o recém-nascido mantém a bradicardia, não retoma a respiração regular. Falhou. A minha técnica está ok? Vamos corrigir a técnica. Aí está na hora de dar oxigênio. Já corrigi a técnica, começo com FO2 de 40% e vou progredindo. A cada 30 segundos que não está funcionando, mais 20, mais 20, mais 20, até que eu posso chegar a 100. Não está funcionando? Intubo. Intubação traqueal, indicação. Ventilação com máscara está ineficaz, está prolongada. Ou aquele paciente que eu estou vendo que eu vou ter que partir para a massagem cardíaca porque ele não responde, vou intubar primeiro e tentar a ventilação intubado. Ventilo com balão e cânula traqueal. De cada 10 que eu intubar e ventilar, porque precisou de intubação, selecionei a via aérea, está individualizada a via aérea, está avançada, melhor dizendo. De cada 10 que eu precisar intubar e ventilar, 9 vão responder. Mas um desses 10 não vai responder. Depois de 30 segundos, continua ruim, mantém uma frequência cardíaca abaixo de 100, não retoma a respiração espontânea. Bem, não está indo bem. Mas vamos imaginar que, depois de intubar, ele recuperou a frequência cardíaca, mas não consegue retomar a ventilação espontânea. Vou mantê-lo intubado e vou levar para a UTI. Ou, se ele mantém uma bradicardia, aí eu vou precisar de massagem cardíaca. Só que tem um detalhe aqui. Esse valor da frequência cardíaca de 60. Quando eu indico o início da reanimação, com ventilação com pressão positiva, o meu parâmetro de frequência cardíaca era frequência cardíaca abaixo de 100, começo a ventilação com pressão positiva. Frequência cardíaca, depois de ventilar com máscara, depois com oxigênio acrescentado, depois entubado, nada disso respondeu. Se a bradicardia ficou abaixo de 60, agora é 60 o parâmetro, indico massagem cardíaca. Então, está aí uma diferença interessante. Quando eu começo a reanimação e naquele primeiro minuto, no Golden Minutes, a frequência cardíaca é abaixo de 100, está indicada reanimação, ventilação com pressão positiva. Segui todos os passos, ventilei com pressão positiva, acrescentei oxigênio, intubei, continua não respondendo. Vou indicar a massagem cardíaca. Só que aí, nesse caso, a massagem abaixo de indicada com a frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. E aí pode surgir uma grande dúvida. O paciente nasceu em assistolia, 0 de batimento. Então já começa com a massagem, já que está abaixo de 60? Não. Abaixo de 100 pode ser qualquer valor, de 0 a 99. O passo inicial é a ventilação. Caso não responda à ventilação, mesmo a ventilação avançada, mesmo a ventilação com oxigênio, aí eu indico a massagem cardíaca além
associada à ventilação. Só que para indicar a massagem, nesse ponto da reanimação, a frequência cardíaca está abaixo de 60. Mas se inicialmente está abaixo de 60, o primeiro passo é sempre a ventilação. Técnica com 2 dedos polegares, abraçando o tórax, um dedo ao lado do outro, um dedo abaixo da linha intermamilar, aqui em cima do externo, enquanto um massageia e o outro ventila, numa relação que é de 3:1. 3 compressões e uma ventilação. Mais ou menos cada evento, massagem ou ventilação, durando meio segundo. Então, num minuto eu tenho 120 eventos, 90 compressões, 30 ventilações. Detalhe, na reanimação pediátrica, na criança maior, quando a criança está entubada, eu não preciso de sincronia. Um massageia e o outro ventila, cada um de maneira independente. No recém-nascido não pode ser sem sincronia. Tem que ser sincrônica. Massageia, 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 e aí o outro ventila. Tem que parar a massagem para fazer a ventilação. Tem que alternar, tem que ser sincrônico. No recém-nascido tem que ser assim. Profundidade das compressões, qual seria? 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. Essa é a ideia. Falhou. Depois de 1 minuto, 45 a 60 segundos, estou massageando e ventilando. Já entubado, com oxigênio. Lembra que quando eu comecei a massagem cardíaca eu já estava entubado. E a criança mantém a bradicardia abaixo de 60. Bem, conduta. Lógico que a gente vai corrigir a técnica, mas a técnica está correta. Parabéns. E não está resolvendo. Bem, então, não tem melhora? Já fui no A, no B e no C da reanimação. Agora é o D, são as drogas. Droga indicada, adrenalina. Qual é a via de preferência? Via intravenosa. Poxa, mas não é difícil funcionar uma via de recém-nascido? É, mas a gente vai no cordão umbilical, um acesso fácil, rápido e pega a veia umbilical lá. Se houver uma suspeita de perda de volume, faça expansor de volume também, uma solução cristalóide ou mesmo sangue total, 10 ml por quilo. Para a gente finalizar a reanimação, há uma nova recomendação na situação em que eu tenha mecônio e asfixia. Porque se eu tenho mecônio, líquido amniótico meconial na sala de parto, e a criança nasceu vigorosa, nada para fazer. Mas se ela nasceu deprimida, a ideia era intubação de rotina para aspiração traqueal. Está deprimido? Intuba, aspira a traqueia e depois faço a ventilação com pressão positiva. Só que no último dos protocolos, de forma surpreendente, ficou decidido o seguinte: tudo bem, tem o líquido amniótico meconial, está asfíxico, só que se eu seguir a rotina antiga de intubar para aspirar a traqueia, eu posso perder muito tempo sem ventilar. Esse processo pode ser muito demorado. Porque a ideia era, tenho que ventilar, mas tenho um mecônio no meio do caminho. Então, intubo, aspiro a traqueia uma única vez e depois ventilo. Só que mesmo sendo uma única vez, estava demorando demais. Então, se decidiu que a prioridade é o início precoce da ventilação no recém-nascido com asfixia, mesmo com mecônio. Asfíxico, prioridade é a ventilação. Não vai intubar e aspirar a traqueia, vai partir direto para a ventilação, mesmo com risco da síndrome de aspiração meconial. Então, mesmo com mecônio e depressão, asfixia, não vai intubar para aspirar a traqueia, vai ventilar imediatamente. Esse é o combinado atualmente. Ok? Até a próxima.